Muito bem, é o nosso bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, já abrimos o programa tocando as meninas aí. Essas meninas estão bombando, né? Muito legal. E agora, nosso convidado especial que eu falei para você anteriormente, você já sabe que eu estou no Facebook agora, na Rádio FJR. Não, é no show. Show do Figueiredo, compartilhado na rádio. Não sei. Confere aí para poder colocar ali. Atenção, galera que está ouvindo aí do outro lado. Está compartilhado a Rádio FJR, não pode deixar de transmitir pela Rádio FJR. Alguém salva a gente aí. Alguém está ouvindo aí o programa aí do lado de fora. Senão a gente não faz a entrevista na rádio também. É automático, né? Por favor, compartilha a entrevista aí, para não ficar estranho, Para poder, senão vai entrar metade no compartilhar, não entra inteira, né? Se eu colocar, né? Assim? Se compartilhar, vai pegar a partir de agora, né? Pega o ao vivo inteiro. Pega o áudio todo, já pega o anterior? Sim. Então você já dá um toque nesse para compartilharem aí. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu estou recebendo um cara super especial, fiz uma apresentação antes, mas para você do Facebook, estou recebendo o Dr. Sérgio Cartilho. O Castilho é diretor terapêutico da clínica Greenhouse, especialista em dependência química, pós-graduado pela Escola Paulista de Medicina e Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e além de congressista e conferencista em inúmeros congressos, palestras e eventos relacionados à dependência química. É muito importante o trabalho que ele faz. Professor e pesquisador, além de tudo, apaixonado pelo boxe, temos amigos em comum, pessoal eu costumo dizer que o pessoal da Tim Nogueira, eu tenho um carinho grande. O Minotouro, e o professor Hammer, que foi meu professor um ano de boxe por causa do meu filho, que eu ia lá vigiar meu filho cabendo, ele lutar, brincar, e eu acabei entrando na academia por causa do Hammer, que é colega de luta dele, que é um apaixonado também pelo boxe. Mais do que isso, a grande paixão também do Sérgio, além de ajudar as pessoas, moto velocidade. É piloto da Ducati, então tem história para contar, falar do atendimento humanizado. Primeiro, meu irmão, parece que eu já te conheço um tempão. Seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui no show do Figueiredo. Obrigado, Figueiredo. Eu não consigo nem chamar de doutor Sérgio. Eu não consigo chamar de doutor Sérgio. Cara com carinha de meninão, atleta. Agora, você faz um esporte que eu admiro. Eu não tenho coragem. Cada um na sua. Eu gosto de correr. Mas você gosta de correr mesmo, que é moto velocidade, né? Aquela moto que eu vi na foto é 500 cilindrada. Ela é 1.299. 500 cilindrada é pra mim. 1.200? E 99. É 1299. Você disputa os circuitos e tudo. Sim, a Superbike do Brasil, o Campeonato Paulista e o Brasileiro, né? Esse ano, inclusive, a gente está aí a todo vapor. Que nós temos eu vou te assistir, cara. Acontece roda pelo Brasil, tem Interlagos também. Não. Todas as etapas paulistas. A Paulista é Interlagos. A Paulista é Interlagos. E aí o brasileiro a gente emenda vai para outros estados. Goiânia, Curitiba. Tem vários assim, autódromos, né? Isso é muito legal. Então, você está no meio do Paulista ou do Brasileiro? Eu estou nos dois. Tá porque quando acaba o Paulista, já emenda o Brasileiro. Então eu vou conseguir te assistir. Eu vou lá assistir. Vai ser paixão, com certeza. Eu curto a moto velocidade, eu vejo na Sport TV quando tem as corridas, e é muito legal. São duas categorias que tem, né? 250... São várias. Tem a Fórmula Cup, que é para criança até 12 anos, tem a 300, tem a 500, tem a 600... Tem a 1000 Superbike e depois Superbike Light Master, onde eu participo. Que é 1.200 cacetados. Super 1000, né? A categoria é 1000. A moto é 12. Eu vi você fazendo a curva lá, você roça no chão, né? Ali vai tudo. Fala em roça, eu lembro do Rossi, tinha um Rossi. Eu conheci um brasileiro, é o Negrete, Jorge Negrete, mas ele era enduro, essas coisas, o Negrete. Ele pula. Outra pegada também. Eu vi uma competição dessa. Mas hoje nós vamos falar desse trabalho maravilhoso que você faz. Falar da clínica Greenhouse. Quanto tempo de clínica? Clínica oficialmente 10 anos. 10 anos. Eu já vou direto. Quantas pessoas já passaram por lá? 1000 e pouco. Já foram 1000 e pouco. 1000 e poucas pessoas que você ajudou, cara. Com a equipe. E é um trabalho humanizado, que está aqui, atendimento humanizado para a dependência química dos pacientes. E uma coisa importante que eu estou vendo, também para a família. Os familiares também têm esse atendimento. Acho que a maior característica que nós temos lá, Figueiredo, primeiro é um prazer estar com você. A honra é nossa, cara. A primeira de muitas. Você vem falando de esporte, mas você é um cara que faz maratonas e corre há 12 anos, então isso é sensacional. Você tem muito mais condicionamento físico, inclusive, do que eu. O cara corre com a moto de 1000, eu que tenho condicionamento, né, Caissara? Eu estou em cima de 2 rodas, você está ali a pé. Mas você é guerreiro, pelo amor de Deus. Então é um prazer estar aqui nosso. com você, estou bastante feliz.
Então, e acho que a característica da Gran House, eu acho que ela vem se destacando durante ao longo desse processo, desses anos que ela está estabelecida, por essa questão da humanização, né? Nós temos, o nosso slogan é excelência e humanização no tratamento, que é justamente o que falta muito no nosso meio. A dependência química ela foi um tema que foi esquecido pela psiquiatria durante muitos anos, foi abarcada há muito pouco tempo, eu acho que com o evento do crack, e aí nós avançamos muito em pesquisa. E aí, você é um pesquisador. E isso nos chamou muita atenção, porque a categoria que usam os usuários, eles já vêm com esse menosprezo, já vêm com muito baixa estima. E aí o que acontece? Então, o acolhimento ele faz toda a diferença para vincular, para ter empatia. A sociedade tem esse preconceito. Muito preconceito. É muito triste. Por isso a gente evita, muitas pessoas evitam de se identificar, inclusive com a própria doença. Hoje nós estamos iniciando um congresso no Rio de Janeiro, Faces e Vozes do Brasil, que é justamente, que nós trouxemos isso dos Estados Unidos, os americanos estão aqui que nós trouxemos, justamente para promover a recuperação e quebrar um pouco desse estigma, essa marginalização que há com o usuário de droga. Acho que o conceito que a população tem é o seguinte, é usuário ou foi usuário, então é marginalizado. Isso não é uma verdade. Né? Nós já estamos bem embaixo que você está falando. Já está bem catalogado, já está bem definida pelo CID-10, pelo DSM-5, há muitos anos, que é uma doença estabelecida, ela é multifacetada, ela tem vários fatores que levam o indivíduo a desenvolver a dependência química. Então não é sem vergonha, isso não é questão de caráter. Eu acho que isso é bastante importante de a gente sempre frisar, para que quanto menos nós tivermos esse preconceito, mais possibilidade nós estamos dando para a pessoa vir ao tratamento. Muitos não pedem ajuda, Figueiredo. Por quê? Porque eles têm vergonha. Eles têm. Então a pessoa está numa empresa, ela se identificar pedindo ajuda, ela vai ser marginalizada. Até para conseguir uma vaga. Nós temos casos de pessoas que tiveram a dependência na vida dela. Eu até falei na hora da abertura aqui do programa que eu ia contar o caso do meu compadre Emerson. Hoje é um grande exemplo. Emerson foi lateral direito daquele time da Portuguesa de 91 do Denner, que foi campeão da Copinha, que revelou, o último que está jogando futebol ainda está aí inteiro, é o Zé Roberto do Palmeiras, daquele time. E acabou com 18 anos, quando a turma saiu da Copinha para ir profissional, acabou se envolvendo e perdeu o rumo. Aí foi parar no alcoolismo e tudo. E sabe como que ele recuperou? Esporte. Olha aí, o esporte é Mas principalmente, duas coisas foram fundamentais além do esporte. Eu colocaria, em primeiro lugar, Deus, e apareceram anjos na vida desse cara. O que são anjos? Deus, em primeiro lugar, que ele se encontrou numa religião. Em segundo lugar, se não fosse os anjos, clínicas, trabalho, médicos que nem você. Vocês são anjos da guarda. Mudou a vida dele. Para resumir, ele corre, ele é bem mais novo do que eu sou padrinho da filha dele, e ele chegou numa São Silvestre em 12º. Ganhou várias corridas. Eu acho que você citou uma coisa extrema de fundamental importância, que é a espiritualidade. Se recuperou. Eu acho que a espiritualidade, ela vem contemplando muito. Precisa estar Precisa. Nós estamos no modismo hoje, Figueiredo, os adolescentes falar que são ateus, agnósticos, pura moda. Falta, eu acho que muito... Tem que ter Deus através de igreja, de qualquer religião. Ou estar bem consigo. Você não precisa nem ir na igreja, mas se você tiver uma espiritualidade... Você tem um programa, você participa lá com o Zé Carlos na Rádio Boa Nova, que eu tenho um carinho grande pela Rede Boa Nova. Tive programa 2 anos lá, 90 e 91. Uma das fotos da minha carreira que eu tenho guardado, uma das melhores fotos, foi tirada por um interno. Olha que bacana. Ele tirou com aquelas máquinas de revelar, na época não tinha celular. Cara, eu tenho maior emoção. E foi a melhor foto que eu tive. Eu, minha mulher e minha filha pequenininha. Isso foi em 91. Minha filha tinha uma de colo ainda, hoje já está com 28 anos. Você vê como é que faz tempo. E foi um interno que tirou para mim, não esqueço nem o rosto dele, porque depois tirei uma foto com ele também. Então a gente tem um carinho grande pela Boa Nova. E no final do programa eu vou estar te falando, no final aqui dessa entrevista, eu vou estar fazendo um convite para você. Fala um pouquinho desse trabalho, como que é feito esse acolhimento. Primeiro a família entra em desespero porque descobre que um filho, um irmão, um marido, hoje não tem mais isso, a filha está envolvida com drogas. Como que funciona esse processo? Primeiro, para descobrir, você tem que sentir os sintomas. Dá essa aula para a gente. Imagina uma palestra de 2, 3 minutos aqui, você já vai ajudar muita gente. Já tem um pessoal seu que eu estou vendo, já está no seu aqui, mas no nosso também. É uma coisa muito séria. Por isso que no final do programa, você que está aí no Facebook, você que está em casa no radiofjr.com.br, eu vou fazer um convite no final para o Sérgio, daqui a pouquinho.
um bloco. É um convite que se você aceitar, meu irmão, nós vamos ajudar muita gente. Amém. Então, sem te atrapalhar na Boa Nova, nem o teu trabalho. Mas a nossa rádio, nós estamos aí numa fase que é uma responsabilidade muito grande. Eu estava te mostrando os números ali, que eu já fiquei à vontade contigo. Nós tivemos 700 mil, 500 e poucas mil, mas 175, quase 800 mil pessoas no mês de maio, né? Juntando Facebook com cliques. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Se a gente consegue passar essa mensagem para 800 mil pessoas e cada uma dessas pessoas passa para mais uma, a gente atinge 1,5 milhão de pessoas. Se você dá um recado e você passar para 2 amigos, são 3 milhões de pessoas. É muito sério isso. Então a gente vai falar. Mas dá uma aula para a família. Doutor Sérgio, agora entra o doutor Sérgio. Fala como que a pessoa pode descobrir que tem alguém que está fazendo uso de droga, os sintomas, a modificação de hábitos. E aí depois vem aquela parte de procurar ajuda. É contigo. Eu vou deixar você à vontade agora. Eu vou ficar só olhando. Eu vejo assim que é muito digno desses acessos que vocês estão tendo, mesmo porque vocês são tudo gente do bem, né? Que eu estou perto de você e evidentemente acho que qualquer um que te acompanha já tenha percebido isso. Me sinto honrado de estar fazendo parte deste grupo aqui. A honra é nossa, meu irmão. A honra é nossa, doutor Sérgio Castilho. Então, é assim, Figueiredo, acho que toda família, na verdade, ela sempre, quando ela vai buscar ajuda, ela já descobriu isso há muito tempo anterior, mas ela não sabia o que fazer, e aí ela só busca ajuda muito tempo depois. Então, a primeira dica, quanto mais precoce for o pedido de ajuda, melhor é o prognóstico desse usuário. Interessante. O que acontece? A família desconfia, mas não sabe o que fazer em função do preconceito, em função do estigma, em função da falta de organização familiar, de uma série de situações, falta de informação, e a família fica quieta, faz de conta que não sabe, não pode ser uso experimental, fica naquela, passa 2, 3 anos. Quando eles vão pedir ajuda, a coisa já está muito mais estabelecida. Então, a primeira dica, as primeiras desconfianças na mudança de hábito, mudança de comportamento, mudanças de amizade, alterações comportamental, peça ajuda imediatamente para um especialista. Busque um especialista, sente com ele para buscar orientação, o que fazer já nesse primeiro momento. Volto a dizer, quanto mais precoce for o pedido de ajuda, melhor será o prognóstico do usuário. Levar essa pessoa no susto, assim, vamos para o pronto-socorro. Não é por aí, né? Não é. A família vem buscar ajuda. Imediatamente, desconfiou, pegou. Esse desconfiar da família, ela já tem certeza. Ela fala que desconfia. Falta aquele momento assim, é difícil chegou a hora, assumir. Falta assumir. Até pelo sufoco que porque cai o mundo da família. E sentimento de culpa, a família falando de que eu errei, o que eu fiz. E, na verdade, a culpa não serve para absolutamente nada. Né? Então, busca ajuda do especialista imediatamente. Acho que é uma segunda orientação extremamente importante, é o seguinte, menor de idade, né, não pode beber. Ponto. E hoje a nossa cultura etilista permite que os pais abram esse precedente para o filho de menor de ele beber. É proibido. Se ele está abrindo um precedente contra a lei, ele abre um precedente para qualquer outra coisa. Então, se o pai permite o filho usar a droga álcool quando de menor, quando a lei o proíbe, ele está abrindo um precedente para quebrar a lei. E aí ele pode usar qualquer outra substância. Daqui a pouco chega na maconha, vamos conhecer, vamos chegar na cocaína, um comprimidozinho, daqui a pouco chega no fundo do poço, chega no O adolescente não tem sua estrutura cerebral ainda formatada, e aí ele pode carregar um prejuízo muito grande nesse período, que talvez possa ser irreversível. Então, quanto mais tardio for o uso de qualquer substância psicoativa pelo indivíduo, também melhor será o prognóstico. Então, na minha opinião, tolerância zero para menor de 18 anos. Ponto. Terceira coisa, descobriu, já tem estabelecido dentro do lar, antes de qualquer coisa, antes de tomar uma ação, busca orientação de um especialista. Vai conversar com ele, vai sondar a unidade que você está buscando ajuda, busca informação pela internet, busca ver se ele tem denúncias, busca o currículo dos profissionais para que ele não possa cair num serviço que tem um desserviço, e isso vai fazer com que o indivíduo se torne mais resistente e a família entre numa desesperança. Porque a dependência química, Figueiredo, ela infelizmente é uma doença crônica, reincidivante,
E ela vai demorar, ela vai ter um processo muito, muito longo, né? E isso precisa ser municiado, a abstinência dele, precisa ser monitorado essa assistência, e ela não vai se resolver apenas com uma internação. Então, antes de qualquer coisa, sempre busque a orientação de um especialista. Já está chegando mensagem aí, né? Mensagem tem o Cláudio Palermo. Cláudio Palermo, um abraço, falou que você é fera, não é isso? É isso mesmo. Bacana, Legal. bacana. Cláudio Palermo falando que o Dr. Sérgio é fera demais, bacana, tá vendo aí? Legal. Elogiando você. E o pessoal tá aqui, já tá curtindo, já interagimos aí com um grande número de pessoas. Você não tem esse número aí, não? Eu vou pegar, eu tô procurando. Não, eu agora. consigo ter aqui, ó. Já passamos de mais de 135 visualizações, já estamos com 305 pessoas aqui, ó, alcançando aqui. Talvez São mais. Importantes. Talvez mais, porque eu estou atrasado aqui, né? Mas é isso mesmo, já passando de 300, vai chegar a 500 mil pessoas rapidinho aqui. É muito isso, esse vídeo fica porque orientação. Como que funciona a estrutura da sua clínica lá? Que é a clínica Gran House, é uma referência importante, nós vamos falar de palestra, vamos falar de tudo. Como que funciona a estrutura da clínica Gran House? Eu quero que as pessoas conheçam um pouco desse trabalho. Eu já convido a todos, né, a todos aqueles que queiram conhecer a unidade, independente de qualquer coisa, nós temos uma missão. Todas as pessoas que nos procuram, nós temos que dar uma resposta para elas. Bacana. Mesmo que elas não consigam internar lá, mas nós ajudamos, nós auxiliamos, não fica nós orientamos. No vácuo, sem resposta. Não fica. Então, você orienta. Eu não tenho condição, não tem profissional. problema, não tem condição, mas nós vamos orientar, nós vamos Que reencaminhar. bacana, que bacana. Isso é missão nossa, nós temos como filosofia isso. O Gran House é uma estrutura, Figueiredo, que ela tem 30 funcionários para 18 pacientes. Então nós somos em 6 psicólogos internos, médicos, 6 psicólogos. Nós temos um psicólogo só para a família. Então, a família de fundamental importância. Eu não consigo vislumbrar um tratamento da dependência química se a família não estiver contemplada. Na mesma, talvez, não consiga com a mesma intensidade de terapia com o usuário, ter com a família, mas ela precisa ter uma assistência semanalmente. Então nós temos isso é sine qua non para o tratamento. Se a família ela não tiver adesão ao tratamento, a gente entende talvez que não consigamos evoluir e nós só trabalhamos para ter efetividade no processo até o ponto de nós talvez devolvermos o paciente e falar assim, olha, ele não vai ter sucesso aqui porque não há uma contribuição familiar nesse sentido e a gente reavalia o caso. Então, a família sempre foi, desde que eu trabalho há quase 20 anos com dependência, desde que eu comecei a trabalhar, a família sempre foi contemplada com nossos profissionais. Então, nós temos uma organização no Tatuapé. Tatuapé, importante citar. No Tatuapé, ali na Tijuco Preto 316. Conheço Tijuco Preto. Então, lá nós temos o grupo de famílias, a psicóloga que atende lá também. Fica bastante à vontade, aqueles que queiram uma avaliação podem passar lá. Então, é muito tranquilo. E aí a clínica ela se organiza com todos esses profissionais, cada psicólogo ele gerencia um grupo de pacientes e ele gerencia o tratamento dos pacientes. Ele é o responsável. E aí vem os técnicos, conselheiros que são sensacionais, fantásticos, bem empoderados, com cursos técnicos, aí vem os monitores, aí vem toda uma estrutura de serviço. Então, nós oferecemos assim uma hotelaria relativamente boa. Por quê? Porque o indivíduo ele já vem muito depreciável quando ele vem da rua. Eu vi uma frase aqui, uma palavra aqui que eu achei fantástico. Resgatar, a frase é essa, resgatar a autoestima. Porque o indivíduo, quando ele vem muito depreciado pelo uso, ele vem empobrecido, com a alma empobrecida. Se nós, nesse momento, batermos nele, fizer aquele tratamento de confronto, a gente não está dando empoderamento. E nós temos que compreender que ele é o protagonista das ações. Se ele não tiver ação de mudança, não importa toda a mobilização e essa estrutura enorme que nós temos na clínica. E a Gran House tem uma característica, que é assim, é protocolo. Nós temos vários protocolos. É protocolo da Gran House e nós fazemos uma psicometria cerebral. O que vem a ser isso? Nós fazemos um mapeamento do ponto de vista qualitativo e quantitativo, como é que está toda essa organização do cérebro. A partir daí, nós usamos instrumentos validados aqui no Brasil para isso, instrumentos psicológicos. A partir daí, discutido como é que está essa organização do cérebro, a gente traça um projeto terapêutico para ele. Então, nós somos e muito assim, porque todo o processo é um processo individualizado lá. Dá muito trabalho individualizar, né?
mas a gente não consegue enxergar outra forma de tratar, a não ser tendo essa singularidade, respeitando a idiosincrasia de cada um. Quero te falar do respeito das pessoas com o teu trabalho, com a clínica. As pessoas estão dando um sinal de positivo aqui, a gente traduz em curtidas no Facebook. O respeito que tem com o teu trabalho, isso é muito bacana. Quando a gente leva uma pessoa para lá, a pessoa se trata e tudo, você fala na reinserção social também, né? A gente falava isso no começo, e uma das preocupações sua é que o cara seja mantido ali, entre a família e vocês, para poder se reintegrar. Se o cara chega e pede um emprego, onde você estava? Eu estava numa clínica para tratamento de drogas. A chance dele ser vítima de preconceito é muito grande, né, doutor? Não, sem dúvida nenhuma. Vocês estão no caminho certo. Segurar não tem que expor o cara. Estou me tratando aqui, vamos tirar uma foto. Isso mata o cara. Até porque a sociedade é muito preconceituosa nesse sentido. As empresas têm dificuldade de colocar, parece que não querem dar chance. Mas dá para reinserir. Eu tenho meu compadre como exemplo, ele voltou com tudo. Figueiredo, é assim, ela é uma doença como outra como qualquer. Outra. Precisa de carinho, apoio e tratamento, Se nós perguntarmos, se você chegar em qualquer um dos nossos assistidos e perguntar na infância dele, fala assim, qual era o teu sonho na infância? Nenhum deles vão responder que queria ser um usuário de drogas. Ninguém. Então, isso não foi uma escolha. Então, nós temos vários fatores aí que possibilitaram, vulnerabilizaram, deram essa suscetibilidade para ele usar. Porque uma grande maioria experimentou algum tipo de droga. Por que alguns se perpetuam e outros não? Então, existem causas endógenas que faz com que esse indivíduo se perpetue nesse processo. Então, assim, uma das formas que nós temos, inclusive, de ressocialização, essa integração deles, é através do esporte. Então, nós fazemos trip surf, nós levamos para surfar. Fala disso, olha que interessante. Nós levamos para surfar. O próprio Hammer, ele é professor de boxe. Ele faz personal lá dentro, leva na Tinogueira, leva o grupo na Tinogueira. Sempre o pessoal que se identifica com esse esporte, leva lá de quarta-feira. Você também faz o boxe. O professor está lá para ser um exemplo, você, ele. Então nós temos a escalada que nós fazemos descendo cachoeiras. Você tá brincando. Então lá nós fazemos muita atividade externas, possibilitando que eles tenham em loco as suas dificuldades e possa treinar essa estratégia de habilidade social. Eles participam desses eventos. Então, e isso é fantástico. Então eles vão direto para grupos anônimos também semanalmente. Então as dificuldades enfrentadas com ele já nesse processo de reintegração, imediatamente já começa a ser monitorada, avaliada e auxiliar para que quando ele possa fazer essa volta definitiva, que ele consiga ter uma estrutura relativamente satisfatória. Agora eu vou falar com o professor, falar com o palestrante. Você viu que ele está dando sorte, né? Caiu aqui a prancheta, mas não é nada demais não, é energia boa. Vamos falar com o palestrante, como que é a tua palestra, porque é importante palestras em empresas, em escolas, porque o trabalho que o professor Sérgio, que o doutor Sérgio faz, precisa chegar nas pessoas. Lógico, redes sociais fantásticas para isso, mas se puder, por exemplo, uma empresa vai lá e convida, por exemplo, a ABB lá de Guarulhos, estou dando um exemplo, que foi o nome que veio da diretoria, que são amigos. Convidar ele para ir num sindicato, dar palestra para sindicato, que toda a família pode ter alguém e não sabe, né? Como é que funciona a sua palestra? A informação, Figueiredo, ainda é o melhor caminho que nós temos para tudo. Você está aqui, eu estou vendo todo mundo entrando aqui, ele está vendo ali. Evidentemente que são funções nossas, porque se eu pegar essa informação e me limitar apenas em 20, 30 pacientes eu acho que eu estou pecando, né? Então, o que nós temos? Nós temos, não só eu, quanto um grupo de profissionais lá na Gran House, que nós somos abertos a quem nos convidar para que a gente possa auxiliar através de palestras psicopedagógicas, tema, discussão, falando sobre saúde, enfim. Fique bastante à vontade, né? Eu, particularmente, não faço em escola. Bom falar isso. Não faço em escola, porque a inserção não é com os alunos, e sim talvez com os professores. E aí sim eu posso designar alguém que possa fazer, mas não com os alunos. De forma pedagógica, já vimos que falar com os alunos sobre drogas, nós, de forma pontual, ele não tem efetividade. Então nós temos que formar, ajudar essa informação aos professores e não aos alunos. Perfeito. Eu agora vou pedir para o senhor doutor Sérgio, vou pedir agora
para quem está em casa, essa grande audiência, as pessoas estão chegando cada vez mais. Eu consegui ver aqui, cara, que no meu eu consigo. Aí você não consegue, senão você tira do ar, né? Conseguiu. Tá bombando no sentido de positivo, de pessoas que querem informação. Eu vou pedir, talvez seja até uma redundância, mas para as famílias, para as mães, para os pais que nos acessam agora, que nos ouvem e que nos assistem, né, Kaique? Nos assiste, o Caissara, aqui toda a equipe. Vou pedir para você dar aquele toque que você falou. Qual o primeiro sintoma para uma família para começar a desconfiar que teu filho, tua filha está usando drogas? Às vezes até o marido, a esposa, acontece, a gente sabe disso. Qual o primeiro conselho? Antes do conselho, como desconfiar? Isso é o primeiro passo, que às vezes você tem um filho usando droga escondido e você acha que não está, mas está. Esse cara que está aqui, esse cidadão, esse atleta, esse especialista, esse professor, esse cara que é estudioso, é pesquisador, esse médico, é um dos caras que já salvou a vida de mais de 1.000 e poucos jovens que passam pela clínica dele. Ele está rodando o Brasil, ele está usando através de palestras, através de atendimento humanizado, está ajudando famílias, porque não ajuda só o doente, o jovem que está viciado em drogas e que pode sair disso, mas ajuda a família, porque desestrutura toda a família. E eu gostaria muito que você em casa, ouvisse o que ele tem para falar. Assista agora. Estou te pedindo para repetir, até fica à vontade, para falar para a mãe, para o pai, que às vezes um pai que está ouvindo a gente lá, a partir do que você falou aqui, você está salvando mais uma vida. Isso é muito importante. Tanto é que daqui a pouquinho, já está no final, eu tenho um convite para te fazer no ar. Não foi nada combinado, eu não sabia de nada. Mas eu vou fazer um convite, eu quero o apoio da minha equipe. Ô Kaique, dá para focar nele direto? Dá. Eu quero que ele fale com a população. Eu saio de cena, vou deixar ele. Fica à vontade. Você tem 2, 3 minutos para falar com a mãe e com o pai. Vai lá. Primeiro é assim, né? Quando a família ela desconfia, ela já sabe que está usando, né? E nós temos métodos muito simples de ser verificado isso antes que a coisa tome maior proporção. Uma coisa muito simples, né? É comprar exames toxicológicos. Eles não são fornecidos na farmácia, né? Eles são fornecidos por algumas empresas, mas é muito simples. Você compra, é barato esse exame, desconfiou, faça exame toxicológico em casa. Porque quanto mais precoce for verificado essa violação de uma abstinência que ele tenha, assim, melhor será o prognóstico. Então você, pai, mãe, tios, irmãos, né, fica bastante atento, acompanhe os seus parentes, porque se esse acompanhamento não vir de casa, se esse monitoramento não vir, se essa educação não vir de casa, o Estado vai educar de uma forma talvez não tão amorosa quanto vocês têm possibilidade. Então, por favor, acompanhem seus filhos. Havendo desconfiança, compre o exame toxicológico, submeta ele a esse screening. Dando positivo, imediatamente intervenha. Saiba, o adolescente não tem ainda estrutura neurológica nem psicológica para ele ser autônomo de suas ações. O cérebro dele não está completado ainda. Se ainda ou não está completado, se faz necessário que ele tenha ainda uma supervisão, orientação e acompanhamento dos pais, para que possa ser esse superego dele. Então, por favor, vou repetir novamente, Figueiredo, havendo alguma desconfiança, as primeiras, mudanças comportamentais, mudança de alimentação, mudança de amizade, muito trancado no quarto, não participando mais de evento social, evento familiar, deixando o esporte, deixando alguns hábitos, imediatamente intervenha. Desconfiou? Faça o exame toxicológico. Se precisar, acesse, eu auxilio aonde comprar, pode perguntar para mim, tá? Pode ligar na Gran House também. Então, e aí vocês vão evitar que talvez esse uso de droga possa se estabelecer na vida do seu parente. Obrigado, Kaique, por deixar focado. Doutor Sérgio Castilho, meu novo amigo Sérgio Castilho, já conhecia o teu trabalho, porque eu divulgava através do Hammer, do professor Hammer. Antes do convite, só para dar um toque aqui, tem algumas pessoas que mandaram mensagens para você. Estão nos assistindo, tem várias aqui, eu vou falar só algumas aqui, ó. Você mandar um abraço para elas aqui, que tem
Tem vários comentários aqui, ó. Bom, tem aqui. Joelma Nunes, escutar Sérgio é sempre muito bom. Que bom. Obrigado, Sheila Toledo, muita luz e serenidade aos Amém. nossos irmãos. Ela usa aqui adeptos, é isso que é isso? ADCTOS. O que é isso? CTOS. Adictos. Sheila, um beijo também. Maria Helena Santana, está dizendo que é ótimo. Drip Drogas, tá aí, ó. Nem pensar. Drip Drogas, nem pensar. Bom dia. Legal. Bom dia a vocês. Saudade do Sérgio Castilho. Aguardamos você em Alagoas, Sérgio. Você tem que ir a Alagoas. Essa turma é sensacional. Sérgio é top, sou seu fã. Danilo Della Justina. É psicólogo, amigo meu. Sensacional ele também. É psicólogo, tá vendo? São alguns dos muitos que estão participando aqui, que estão conosco aqui. Muito legal, muita gente. Já passamos de 1000 pessoas nesse momento. Acessando o Facebook, fora a nossa audiência do muitos deles poderiam estar aqui, porque eles têm muito empoderamento também. Você vai convidar. Sabe por que você vai convidar? Porque eu vou te fazer agora, com redundância de novo, vou te fazer um convite. Eu quero que você venha trazendo pautas, né, Kaique? Quinzenalmente, semanalmente, vê tua agenda, combina com a minha equipe. Quero que você venha no meu programa sempre. Um prazer. Sempre para falar, para alertar os jovens, trazer os temas que você fala em palestra. Você vai dar mini palestras aqui no nosso programa para orientar os jovens. Vamos falar sobre drogas, sobre como sair delas e como evitá-las. Porque a prevenção também é importante. E com o maior prazer vou estar divulgando a clínica. Você pode ter certeza, a Gun House eu vou estar divulgando. E agora, para encerrar sua participação, deixa um telefone. Eu quero que você venha falar também de moto velocidade uma hora, falar de boxe, entendeu? Mas tá feito o convite para você estar fixo com a gente aqui, vai ser um maior orgulho. Quem quiser te encontrar, redes sociais primeiro, telefone, deixa um contato aí com o maior prazer pra gente. Pode ligar no 4483-4684, 4483-4684, né? Perfeito. 011, São Paulo. Acessar a página da Gun House também. Gun House. Tem meu Facebook, Sérgio Castilho. Sérgio Castilho no Facebook, fácil, aí tem tudo fácil, lá. E se quiser, liga aqui na rádio, 3266-6812-2443-3082, ou no zap nosso aqui, 99427-2179, e nós passamos a informação do Dr. Sérgio. Cara, foi uma honra te receber, a primeira de muitas, tá? Então você prepara uma agenda, não te atrapalha nada na Boa Nova, você vem de vez em quando aqui para falar e ajudar as pessoas a não usarem droga. E quem usa, para deixar de usar. Porque o tratamento é fundamental, esse amor, esse carinho, essa assistência que você está dando. Então, grande abraço a você, meu irmão. Obrigado. Sucesso. Foi um prazer estar Deus te aqui, abençoe e continua essa caminhada. Obrigado. Esse cara é o cara. Sérgio Castilho, doutor Ele Sérgio. também. Não, valeu. Obrigado, Kaique. Obrigado pela transmissão. Valeu.